Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos no portal da Câmara dos Deputados, em que nos traz a notícia de que a medida provisória 871, que visa dificultar o acesso e a manutenção dos benefícios previdenciários, teve o seu parecer aprovado e agora segue para votação no plenário. Dado o interesse midiático em tudo que se refere a reformar, a extinguir, a acabar com a Previdência, nós pegamos essa mesma matéria para vocês terem ideia aqui no jornal, por exemplo, Folha de São Paulo, né? No jornal Folha de São Paulo você vê claramente que a matéria, quando se lê, tem uma tendência clara no sentido de que o cidadão deve ser convencido de que todas essas atrocidades trata-se de coisas boas. Porque veja, na verdade, essa MP ela é muito ruim para os trabalhadores. Por que deputados e senadores? Porque estamos tratando de uma comissão mista. Mista por quê, Walter? Porque é composta por dois tipos de parlamentares, senadores e deputados federais, daí o nome mista. Então veja, foram apresentadas 578 emendas para mudar essa medida provisória, e isto aqui nós abrimos um parênteses para só confirmar tudo aquilo que nós estamos falando. Vejam, se foram apresentadas 587 emendas para mudar a medida provisória, quando estou falando aqui, vocês que me chamam de esquerdista, que eu não sou esquerdista, na verdade, eu fico sempre do lado do povo. Aqui não tem governo do PT, não tem bolsonarista, eu não sou marionete de nenhum desses governos não. A minha opinião é reta, é no sentido único. Não é que eu sou socialista, eu defendo sempre a classe mais fraca. E isto só aquilata, só confirma o que eu estou defendendo. Ora, se eu estivesse errado, se o que eu estou aqui falando constantemente não estivesse certo, se eu não estivesse razão, não teríamos por que ser apresentadas, veja, 578 emendas. Isso prova que nós estamos no caminho certo. Dessas 578, foram aceitas 120 emendas. Continua o texto, para que fosse, aceito os argumentos e permitisse a votação hoje, o relator, como eu disse acima, teve que acolher, aceitar 120 emendas das 578 que foram apresentadas para ele no sentido de mudar essa maldita medida provisória que dificulta o acesso aos benefícios previdenciários. O relator retirou do texto, por exemplo, para vocês compreenderem, retirou do texto da medida provisória a previsão de prazo de 180 dias, vejam, para que, no caso de parto ou adoção, a beneficiária pudesse requerer o salário maternidade. Para vocês terem uma ideia, antes da medida provisória, esse prazo, para ela requerer o benefício era de 5 anos. Ou seja, o governo queria diminuir de 5 anos para apenas 180 dias. É ou não é uma atrocidade? E é apenas um dos exemplos. E aí vem aqui o sujeito no comentário defender esse tipo de coisa. Isso não consigo compreender, não dá para entender. Essa pessoa só deve estar ganhando para comentar o que elas fazem aqui embaixo dos meus vídeos. Não é possível. Mas nem rico seria tão mal assim. Mas nenhum rico concordaria com uma atrocidade dessa. E aí o sujeito vem e me chama de esquerdopata, esquerdista. Quem deve ser petista é você, rapaz. Os deputados que são contrários à redução para apenas 180 dias argumentaram, por exemplo, que muitas trabalhadoras rurais só conseguem protocolar o seu requerimento de salário maternidade quando o INSS em ações de atendimento itinerante. Vejam, somente, coitadas, conseguem fazer esse pedido, o governo, tomara que esse vídeo chegue para você aí, quando o INSS acontece, por um acaso, por sorte, visita a cidade ou a comunidade rural dessas coitadas trabalhadoras que vivem, que moram
que residem na zona rural. Isso é para você aí, ó, que me chama de esquerdopata. Isso é para você que me chama de petista, quando na verdade eu defendo aqui o trabalhador. Outro ponto importante que merece destaque, nós gravamos sobre isso aqui, é o ponto em que tratava de acidentes com empregados a caminho da empresa. O que o texto queria? O texto queria simplesmente que quando o coitado do trabalhador estivesse em deslocamento para a empresa, estivesse a caminho do serviço do seu trabalho, se ele se lascasse, sofresse um acidente, morresse, o governo queria que, sabe o quê? Que as empresas fizessem assim, ó, ema, cada um com seus problemas. Essa parte, evidentemente, foi votada para que permanecesse como está. Graças a Deus, permanecerá da forma que está hoje, e os chamados acidentes itinere, ou seja, o acidente em deslocamento, permanecerá sendo indenizado. Senão, essa proposta não tinha sequer sido aprovada o seu parecer. Não é que ela foi aprovada ainda, foi aprovado o parecer para viabilizar a sua votação no plenário das duas casas legislativas, para só então transformar-se-á em lei. Uma parte aqui que vejo como eu sou coerente, nessa parte eu estou de acordo com o governo. Veja, quando é para ser coerente, nós temos que ser também, compreensível a questão. Apesar da oposição, aí vocês englobam os partidos, vocês gostam de partido, PT, PSOL, queria mudar isso daqui. Vou ler o texto e depois te explico, fica melhor. Apesar das modificações acatadas pelo relator, 2 temas continuaram provocando polêmica e foram alvo de destaques apresentados pela oposição. Leia os partidos que eu falei, com o objetivo de tentar mudar o texto. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? Vamos ler aqui. Um dos destaques tentava jogar para 2029, o prazo, presta atenção, para que a comprovação do exercício de atividade rural passe a ser feito exclusivamente com base nas informações do CNIS, com base nas informações constantes no CNIS. A oposição queria mudar isso daqui. Aí eu vejo um erro da oposição, porque eles estão aqui defendendo o sindicato, porque essas informações hoje são prestadas pelos sindicatos. Aqui eu vejo que a oposição, eles querem o quê? Preservar, chama-se reserva de mercado. Eles querem preservar a atuação do sindicato. Como eu sou contra sindicatos, eu não gosto de sindicatos, então eu acho que o governo tem razão. Como assim, Walter? A partir de agora, as informações que valem, e eu sou do direito, então a lei é clara, fala que tudo que consta no CNIS é verdadeiro para o mundo jurídico. Então, as informações que valem são as que constam lá no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Como que o trabalhador rural agora prova que ele é um trabalhador rural? Basta ele fazer uma autodeclaração. Eu, Walter dos Santos, sou trabalhador rural, moro em tal, no campus tal, povoado tal. Não precisa mais da intermediação de um terceiro, como era o caso dos sindicatos. Nessa parte eu estou a favor aqui do governo e eu acho que deve permanecer assim. Caso seja aprovado o texto, isso já vale de imediato. Inclusive está valendo agora enquanto estiver em vigor a medida provisória. Essa parte aqui que é a oposição, que vocês que comentam aí embaixo me xingando, deve ser da oposição, fala está errado. É melhor do jeito que o governo pretende. Só nesse ponto, vamos nós. O outro ponto para esse prazo ser alongado para 2029, segundo os argumentos, era que as prefeituras não conseguem cumprir esse prazo. Balela, tudo mentira. Dito isto, foi aprovado o parecer, então para que vocês se situem. Agora, depois da aprovação do parecer, ela segue para análise no plenário da Câmara dos Deputados e depois ela segue para o Senado. Ela quem? Medida provisória 871 de 2019, que dificulta o acesso aos benefícios do INSS. Tomara que não passe nada dela, mas já estão vendo aí que tem várias mudanças. Nós não sabemos ainda quais foram essas propostas apresentadas, essas emendas apresentadas, mas o fato é que nós temos diversas mudanças, 120 até agora
no total, né? Não sabemos o teor, evidentemente que eu vou buscar para vocês. Um forte abraço, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.